Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que pela aliança com Noé, Deus recria a humanidade, convocando-a ao compromisso com a vida e pedindo-lhe adesão a esse projeto, cujo ápice é Jesus, o Messias. Então, que nós possamos celebrar nesta liturgia o ungido do Pai. Então, a primeira leitura de hoje é Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 13. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 13. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. E tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, e pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal e de toda da terra convosco. Todos que saíram da arca, até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, essa primeira leitura, mostra justamente a aliança que Deus fez com Noé, porque Noé foi fiel a Deus, fez a vontade de Deus, e por isso, Deus estabeleceu uma aliança com ele, de que não haveria mais dilúvios, de que não haveria mais destruição na terra, de que ele não faria mais dilúvios, que não existiria mais destruição na terra. Então, Noé estabeleceu essa aliança. Aliás, Deus estabeleceu essa aliança com Noé exatamente porque Noé foi fiel a ele, fez exatamente o que Deus pediu. E é assim conosco também. Deus também estabelece, Deus também faz uma aliança conosco quando nós somos fiéis a Ele, quando nós fazemos a vontade, quando a vontade dele prevalece sempre na nossa vida. Então, que a gente sempre possa seguir o exemplo de Noé e sermos fiéis a Deus cada vez mais, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-vos para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro
o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra que Jesus repreendeu a Pedro, né, porque ele não pensa como Deus, mas como os homens, né? Ele disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, e sim como os homens, né? E até o repeliu, né? Porque pensar assim, né, é estar alinhado com o adversário, né? Então, com esta repreensão, né, com esta advertência de Jesus para com Pedro, né, Jesus ele convoca a Pedro e a cada um de nós para trilharmos um caminho de conversão, para que a gente deixe de pensar como homens e passamos a pensar como Deus, né? Então, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, aqui capítulo 2, versículo 16, né, Paulo diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, né? Então, nós devemos realmente cultivar intensamente o pensamento de Deus na nossa vida, né? E o pensamento, nós devemos pensar, né, com os pensamentos de Deus e pensar com os pensamentos de Cristo também, né, através da leitura do Evangelho, né? Nós devemos viver o Evangelho, ler o Evangelho, né, pregar o Evangelho e praticar o Evangelho na nossa vida, né, para que nós realmente possamos pensar como Cristo, né? Então, que a gente possa sempre, né, cada vez mais fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Cristo na nossa vida, né? Para que a gente sempre possa estar em comunhão com Ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.